Muito boa noite a todos, mais uma quarta-feira, estamos aqui novamente hoje, início de capítulo 12 do livro Jesus e Atualidade. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade junto, de acordo com as reflexões que nos trouxe esse espírito, essa mentora da humanidade, Joana de Ângeles. Então ela vai falar de Jesus, os ensinamentos de Jesus perante a responsabilidade. Espero que nós tenhamos hoje boas reflexões para a nossa vida. E para iniciar, como tudo na nossa vida, nós devemos primeiramente agradecer. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, esse Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, por tudo que nos chega nessa vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Mas também nós agradecemos por tudo aquilo que não nos chega. E muitas vezes nem nos damos conta das coisas que não nos chegam, que é uma bênção para nós também, porque estamos nas mãos de Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão maior, Jesus, que cá esteve conosco encarnado e nos trouxe essas lições de sabedoria, de perdão, de amor, de paz, de tranquilidade e de responsabilidade. Que Jesus nos guie sempre, que nós possamos seguir a luz que Ele deixou para nós. Nós agradecemos aos espíritos amigos, a mentora Joana de Ângeles, pelos ensinamentos que ela nos traz, nos ajudando a compreender as lições do Cristo. Nós agradecemos aos nossos espíritos protetores que estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos fortalecendo. Que continue assim e que nos perdoe muitas vezes a teimosia, porque nós teimamos em fazer aquilo que queremos, mas gostaríamos de pedir aqui perdão pelos nossos atos e que continuem estando conosco. E assim, corações ao alto, extremamente agradecidos, só podemos pedir que nos ajudem nessa trajetória, fortalecendo o nosso caminho, nos inspirando e nos ajudando a compreender as palavras que a mentora vem nos trazer com a inspiração do alto e com os ensinos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Bem-vinda, Eliana. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Vou apresentar para vocês. Aqui. Então, vamos lá fazer nossa revisão, do livro, como sempre. Então, esse livro, Jesus e Atualidade, ele vai trazer 20 capítulos. 20 capítulos, e cada capítulo tem um nome. Jesus e vem que aspecto do ensino de Jesus que a mentora quer trazer. Então, lá o primeiro capítulo foi Jesus e Desafios. Esse capítulo que vamos iniciar hoje, que é o 12º, Jesus e Responsabilidade. Então, fazendo uma retrospectiva de maneira bastante rápida, a Joana nos apresenta a vida como um desafio, que a vida é cheia de desafios. Então, que a vida em si, a encarnação em si, nos apresenta desafiadora. Então, por isso que o primeiro capítulo foi Jesus e Desafios. Falando em desafios a serem enfrentados, no sentido de que somos herdeiros de nós mesmos, o segundo capítulo fala de Jesus e reencarnação, para poder entender esses desafios. E nossa missão no mundo não dá para prescindir da ideia de reencarnação, justamente nos colocando como herdeiros de nós mesmos e responsáveis pela construção da nossa própria felicidade. O terceiro é a nossa família humana, Jesus e humanidade, no sentido de que
A reencarnação aproxima os nossos laços e faz com que caminhemos dessa família pequena, que é a família dos laços sanguíneos, né, para a grande família humana. Falamos aqui em humanidade no sentido de que estamos num planeta, esse nosso planeta Terra, e somos unidos por esse sentido de estarmos encarnados aqui na Terra agora. O quarto capítulo, Jesus e Amor, vai apresentar o amor como a lei universal, a harmonia com Deus, nosso Pai, e Jesus como o legítimo representante do amor na Terra. Mas o amor, de maneira geral, esse sentimento que nós, pobres mortais e comuns, não conseguimos abranger da forma como Jesus trouxe esse amor incondicional. Ele pode começar a ser praticado por algumas de suas facetas. É por isso que na sequência do capítulo 4, nós estudamos Jesus e tolerância, no sentido de que tolerar e respeitar é uma forma também de amar. Jesus e honra, quando nós honramos, nós estamos também trazendo esse amor no sentido de amor próprio, respeitando os nossos princípios e também respeitando os princípios da família e da sociedade. A honra nesse sentido ético. O 7º capítulo é justiça, como compreender esse amor de Deus, esse Deus que é bom e justo, a justiça divina e como a justiça da terra, que é o que Joana nos traz, essa justiça humana que vai se aprimorando, mas ainda está muito longe, né, da justiça divina, mas que estamos numa escala crescente, nos aproximando da ideia da justiça divina. O 8º capítulo vem nos falar sobre dever, no sentido de que, participando dessa família humana e perante a construção, o desenvolvimento desse amor incondicional, cada um de nós tem um dever perante Deus, perante o outro e perante a si mesmo. Enfim, quando nos conscientizamos do dever que nos cabe, nós vamos cumprir esse dever não de maneira carrancuda e triste, mas sim, quando entendemos o nosso papel no mundo, nós vamos cumprir o nosso dever com alegria, que é o título, Jesus e a Alegria, do capítulo 9, que foi, né? Para, enfim, com essa alegria e na busca do dever que já sabemos, que nos compete, que é individual de cada um, com muita coragem, assumir o nosso papel no mundo, com alegria. Então, com coragem e alegria, somos convidados a cumprir o nosso dever. Coragem e alegria tem a ver com a conscientização do dever. Agora, foi no capítulo 11º, esse que nós acabamos de estudar, em que vimos o convite da mentora para que tomemos a decisão de seguir Jesus. E ela nos convida, na última frase, a seguir Jesus com alegria. Ou seja, não há mais tempo. Nós precisamos, já estamos conscientes de muita coisa. Acabei de falar, né? Do amor, do respeito, da honra, da justiça, do dever, da coragem. Então agora cabe-nos decidir, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Esse foi o capítulo de Jesus e decisão, para que tomemos a decisão de retornar à casa do Pai, com as consequências, na verdade, enfrentando, né, as consequências de tudo aquilo que já desviamos, igual o filho pródigo, quando ele retorna para a casa do Pai. E agora, hoje, começamos Jesus e responsabilidade, e vamos ver como a mentora vai trazer essa responsabilidade que nos cabe perante aquilo que fizemos, sem culpa, mas querendo reparar, querendo construir, de acordo com tudo que foi falado antes. Essa responsabilidade que vamos assumir como dever
de reparar o que fizemos errado, o que estragamos. Cumprir isso com alegria, com coragem, decidindo por isso, né? Então, é isso, gente. Aí eu tenho esse foi um resuminho. Antes de eu ler para vocês, eu já volto para vocês para ver o que vocês acham. Eu tenho uma frase aqui que não está nem na codificação espírita, nem é uma frase de Joana, nem é uma frase evangélica, mas uma frase de um pensador chinês antigo, da China antiga, você já deve ter ouvido falar nele, chama Confúcio. Confúcio tem uma frase que eu queria refletir com vocês, ver o que vocês acham dessa frase e sobre o assunto que nós vamos iniciar, né? Confúcio diz: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. E aí, gente, vale a pena ver de novo? Conseguimos relembrar aí? Então, tem duas coisas que eu quero conversar com vocês. Sobre se vale a pena ver de novo, né? Como a gente já conversou das outras vezes, mas é legal a gente falar para a gente ver que tudo tem um encadeamento, que a mentora tinha um plano quando ela ordena os capítulos dessa forma. E sobre a frase, vocês decidem sobre o que, em que ordem vocês querem falar. Essa questão aí que o homem superior, quando acontece alguma coisa, a culpa é dele. Ele atribui a culpa a si. E o homem comum, ele diz, não, a culpa é do outro, ele aponta o dedo. O que vocês acham dessas duas coisas? André, sobre a revisão dos capítulos, eu achei fantástico, porque é igual a gente já percebeu, cada capítulo novo a gente olha para trás e vê que um conhecimento soma outro, né? Então, é muito bom a gente fazer essa retrospectiva. E a percepção é sempre diferente. E sobre essa frase, achei bacana, porque teve um ensinamento que eu aprendi esse ano, tem a ver com a frase, até comentei com vocês anteriormente também, que fala assim, diante das situações, a culpa pode até ser do outro, mas a responsabilidade é minha, sobre o que eu vou fazer de agora em diante, como que eu vou reagir. Então, eu super concordo com isso também, da gente se responsabilizar, né, que acredito que o capítulo vem convidar a gente, mesmo que a gente considere que a culpa seja do outro, né? Na verdade, né, Eduardo, não importa, a gente vai estudar e ver que não importa de quem é a culpa. É verdade, não importa. O que importa é a situação que estamos e vamos, né? Vamos continuar. Eu estou procurando um negócio aqui, vamos ver se alguém tem que falar, mas Confúcio, gente, eu queria procurar, não deu tempo. Eu sei que ele é antes de Cristo, eu só não lembro quanto. Mas assim, para você ver o quanto é antiga essa frase, né? Então, é um conhecimento, é antes de Cristo. Então, deve ser uns 2015. Depois eu vou ver aqui direitinho, que eu não tenho certeza, não. Se alguém for bom aí de internet achar, datar, me fala. E aí? Mais alguém? Gostaria de se posicionar? Vocês concordam com a frase de Confúcio? O Eduardo já disse que sim, mas alguém? Ou pode discordar também, gente. De repente não é assim. André, Oi, Eduardo. eu consegui ver aqui, Confúcio de 479 a.C. Eu sabia que era antes, agora quanto antes lá? Então, olha, gente, 2.500 anos. Então, ou seja, o conhecimento está aí, né? A gente precisa agora se apropriar dele. Então, Confúcio veio e falou muita coisa, Sócrates veio e falou muita coisa, Jesus veio e falou muita coisa, tá aí. E nós já fazemos essas coisas que eles estão falando, né? E daqui a pouco a gente vai ver porque que essa frase está aí, né? Porque eu não sei, o seu Márcio, que eu sei que lê também, de manhã, não sei se alguém adianta e lê, mas se alguém já leu o capítulo, se não leu, não tem problema, mas se alguém já leu, já sabe porque que essa frase está aí, porque nós vamos falar de culpa. Porque, primeiro, como é que a gente vai tratar essa questão de culpa, para daí trocar essa culpa por responsabilidade. Esse vai ser o convite de Joana, viu, gente? Eu já vou adiantar. Nessas semanas aí que a gente vai conversar,
essa vai ser a tônica. Olha lá, já contei o fim do filme. Mas é isso mesmo, que não é filme de suspense, né? O que ela vai nos guiar para a gente olhar essa questão da culpa, do que já foi. Sabe aquele negócio de sacode a poeira, como que é? Sacode a poeira e dá a volta por cima? Mais ou menos isso. O que foi, foi, como diz o Eduardo, não importa se a culpa é minha do outro, não importa de quem é, o fato tá aí, o que eu vou fazer com isso? E aí a gente segue com a nossa responsabilidade. Se aquilo que me chegou, mesmo que eu atribuo ao outro alguma parcela de culpa, e pode ser que ele tenha uma parcela X, mas eu também não estou isento. Ele tem uma partinha, eu tenho outra partinha, então qual a responsabilidade que me cabe? Esse é o grande convite do Evangelho. E essa vai ser a tônica da nossa discussão nesse capítulo, Jesus e responsabilidade. Eu não sei se o senhor quer falar hoje, seu Márcio, aí se não quiser, não tem problema. Mas eu vou, assim, te cutucar. O senhor que leu o capítulo, que eu sei que leu, concorda que é isso que ela vai nos convidar? Sem a menor dúvida. O que o Eduardo disse tem todo fundamento. E essa frase é para a gente pensar, refletir, que tem muita verdade por trás dela. Então, tá ótimo. Então, já estamos preparados para a Joana. Vamos começar a ler. Vamos ver o que ela vai nos dizer, né? Então, aqui, como eu já adiantei, hoje é 27 de janeiro de 2021, estamos estudando Jesus e Atualidade, esse capítulo 12, Jesus e Responsabilidade. Na primeira parte, ela vai apresentar a questão, ou seja, a questão da responsabilidade, o que é a responsabilidade, a falta dela, o que consequência tem, né, e tudo mais. A segunda parte, como Jesus, com seus ensinos e exemplos, nos falou de responsabilidade, nos mostrou a responsabilidade nossa perante a vida. E, por fim, última parte, os conselhos da mentora. Então, vamos lá. Diz Joana: há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade. Vou parar aqui. Então, tem no homem um mecanismo, e não é um mecanismo qualquer, ela está dizendo que é um mecanismo muito forte. Gente, são os nossos instintos atávicos, tá? Então, tem um mecanismo que a nossa mente desenvolveu como forma de proteção para que nós nos isentemos da responsabilidade, tá bom? Aí nós vamos falar sobre esses mecanismos. Eu quero falar sobre a palavra latente. O que é latente? É aquilo que não está aparente, não é manifesto, está oculto, um pouco encoberto. Então, ou seja, o homem tem, mas ele não admite, ele quer esconder, é isso, né? Tá vendo? Então, há no homem latente, ou seja, escondido, um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade. Como é que ele foge? Transferindo o seu insucesso, ou seja, faz uma transferência das frustrações que ele tem, frustração no sentido de aquilo que ele deseja e não consegue, então ele transfere o seu insucesso para outra pessoa, na condição de indivíduo social, ou seja, como eu estou numa sociedade, ao invés de me responsabilizar por aquilo de bom ou aquilo de mal que me acontece, muitas vezes aquilo de bom fui eu que fiz, mas aquilo de mal foi uma consequência da vida de relação. Foi a sociedade, foi o outro, né? Então é isso que está dizendo aqui. Então nós temos esse mecanismo de fuga que a gente transfere as nossas frustrações, os nossos insucessos para outros. Ou, então nós podemos transferir para outro, no sentido de outra pessoa, outro ser social,
ou a fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. E não é assim que a gente vê muitas pessoas mesmo, inclusive nós, falamos, isso aqui foi porque Deus quis, eu nasci nessa família, então, não tem jeito, eu nasci nessa condição. Então, a gente, ao invés de buscar modificar, a gente fica transferindo a responsabilidade para o outro. Aí, o que eu queria discutir com vocês aqui é uma ideia que está lá em Freud. Freud diz, então, porque eu falei com você, eu falei dos mecanismos de defesa, né? Então, quando a Joana fala de forte mecanismo, ela está falando dos mecanismos de defesa da mente, para a proteção da nossa integridade psíquica. Então, do mesmo jeito que nós temos o nosso instinto de sobrevivência no sentido fisiológico, nós também temos esses mecanismos de proteção da nossa sanidade mental, para que a gente não entre em conflito existencial e, consequentemente, em colapso. Freud chamou isso de mecanismos de defesa do ego. Então, para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. O ego, uma instância a serviço da realidade externa, e cede nos processos defensivos, mobiliza esses mecanismos que suprimem ou dissimulam a realidade. Então, olha só, gente, que interessante isso. O ego, o que ele faz? Ele pega a realidade, aquilo que se nos apresenta, e se aquilo for muito violento psiquicamente para nós, nos ferir demais, o que faz? O que é feito? Existe uma série de mecanismos de defesa, nós vamos falar, Joana vai trazer, nós vamos falar de alguns, mas não de todos, tem vários. Uma delas é a fuga da responsabilidade, que é isso que Joana está nos trazendo, mas tem muitas outras. Então, o que acontece? Existe uma estratégia do ego para tirar aquilo da consciência. Então, o que é tirar da consciência? É simplesmente maquiar a realidade, tá tudo bem, gente? Não. Significa que não vai ficar na aparência, a gente camufla a realidade, mas essa realidade vai para onde? Vai para o subconsciente ou para o inconsciente. Só que é uma coisa, uma situação não resolvida. Então, de uma forma ou de outra, ela acaba aparecendo nos nossos conflitos, na relação com o outro, na relação com o nosso corpo, através de somatização de doenças e por aí vai. Então, eu escolhi essa imagem aqui, olha, que esse monte de nó, depois eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa imagem, eu gostei muito, por quê? Porque o dedo tá apontado, mas você não sabe de quem que é a mão, tá vendo? Então, ou seja, é aquela história que a gente estava falando, Eduardo, não dá para decidir de quem é a culpa, né? Não dá para decidir se é minha, se é sua, não importa. A situação é que tem que ser resolvida. Eu vou fazer mais uma leitura, porque elas estão ligadas, depois a gente comenta, no geral. Por quê? Porque a Joana falou aqui, olha, então numa situação aqui, ó, então tem esse mecanismo de defesa, então numa situação de insucesso, ou seja, de frustração, uma coisa que pode acontecer é a transferência de responsabilidade para outro. Não é minha, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a situação, de Deus, da sorte, do mundo, enfim. Aí ela vai dar aqui uma outra possibilidade. Quando tal não se dá, ou seja, quando de fato a gente não transfere a culpa, vamos ver o que acontece. Então, quando tal não se dá, na área das suas projeções comportamentais, então, quando eu não projeto a culpa no outro, o que eu faço? Eu apego, né, eu me apego, tá dizendo aqui, ó, apega-se ao complexo de culpa. Então, aí eu assumo a culpa e fico enclausurado naquela culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica que transita. Olha o que Jonas está nos dizendo, que perante uma frustração, na maioria, ela está falando do homem comum aqui, né?
Na maioria das vezes, tem duas coisas que podem acontecer. Ou eu projeto essa culpa no outro, ou eu compro essa culpa, cultivo essa culpa e caio numa depressão. E a depressão nada mais é que ocultar um espírito infantil, ou seja, não chegamos na idade madura. E quando ela fala infantilidade, pouco importando a idade orgânica, é isso, é a infantilidade do espírito, ou seja, a gente tem muitos idosos infantilizados, porque querem que as coisas aconteçam da forma como eles desejam. Por isso as imagens. Aí eu fiz aqui, eu quero explicar as imagens, né? Eu gosto, sim, que eu acho que a imagem ela nos ajuda a pensar. Então, nós estamos falando do mecanismo de defesa da mente, por isso que tem esse cérebro com esses escudos aqui. E aí eu trouxe essa frase aqui dos Simpsons, né? Do Homer Simpson, e para a gente poder pensar um pouquinho, que não é reflexão, mas aqui é um pouco hilário, né? Que o Homer diz assim: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, muitas vezes a gente faz como o Homer Simpson. Tem uma culpa, aconteceu algo, alguém tem que ter culpa. Quem é que tem culpa? Ou sou eu, ou é o outro. E aí nós, ora colocamos para nós, ora colocamos para o outro. Mas a questão é, sempre eu tenho que achar algum culpado, né? E será que sempre existe algum culpado? Ou é parte da vida? Olha lá o capítulo 1, os próprios desafios que ela nos apresenta. Pronto. Falei bastante, né? Agora eu queria ouvir vocês. Pelo que eu observei ali, Andréia, você comentou, a culpa ela não é boa de nenhuma forma. Nem quando eu jogo e exteriorizo para o outro que ele foi o culpado por não ter dado certo, ou ele foi o culpado por algum motivo. E também quando a gente introjeta muito essa culpa e dá esse complexo aí que você explicou, e essa imaturidade, e levando até a depressão. Então, pelo que eu estou vendo, a gente tem que trabalhar e não se sentir culpado, ver como partes da vida, processos, falhas, todos temos, erros. Errar é permitido, eu acredito, mas não introjetar como culpa, tá? Falhei, ou houve um erro aqui, o que eu posso fazer com isso? Onde eu posso trabalhar? O que me tocou aqui dentro? Nossa, deslizei feio nessa questão. Puxa, mas também não prestei atenção naquilo, deixei passar batido tal coisa que eu já sabia. Então, pelo que eu estou vendo, assim, é um processo, mas tentar evitar a culpa. Não sei se é isso que a Joana está levando, mas o que eu entendi que você explicou foi isso. É isso mesmo, a culpa, Valquíria, ela nos paralisa. Então, seja para o outro, que aí quando eu jogo a culpa no outro, o que eu estou falando? Eu não posso fazer nada, porque é tudo culpa do outro, não tem nada para fazer. Então, eu me eximo da responsabilidade, da ação. E quando eu trago a culpa para mim, não no sentido do arrependimento, culpa é diferente de arrependimento, gente. Arrependimento é o quê? É quando você fez algo, você percebeu que não deu certo e que eu preciso fazer diferente. Aí você se arrepende e trabalha para fazer diferente. Aí isso é viável. É isso que nós temos que fazer. Agora, quando fala ali complexo de culpa, é nesse sentido de você ficar dentro de você, levando essa culpa, eu não devia ter feito, mas também não faz nada para fazer diferente. É isso que não é realmente recomendado. Então, a culpa, seja para mim, seja para o outro, nunca é uma boa estratégia. Por quê, gente? Se não fosse para a gente errar, Deus teria nos feito perfeito. Ele não fez. Então, aí é que está lá, Jesus e desafios, a vida é um convite aos desafios. Então, o aprendiz que não sabe, ele vai errar, acertar, melhorar, até fazer melhor. O que nos pede o Evangelho é o alto amor para entender que nós somos aprendizes da vida.
Então, quando a gente entende que a gente é aprendiz da vida, Valquíria, eu acho que a culpa tende a desaparecer. Você fala, errei, tudo bem. Vou fazer o quê? Errei, não tem como. Mas o que eu vou fazer melhor agora? Não vou fazer mais assim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de pôr em prova, sabe? Cada prova minha eu ponho umas frases, sabe? E tem uma frase que vira e mexe aparece, que eu coloco assim. Vamos ver se eu consigo lembrá-la direitinho. Para que cometer os mesmos erros se há tantos erros ainda a serem cometidos? E o que eu estou querendo dizer? O erro faz parte. O que a gente não quer é ficar batendo na mesma tecla, no mesmo erro. Vamos cometer outros, porque se a gente seguir por um caminho diferente, pode dar errado também? Pode, mas pode dar certo. Agora, se eu for pelo mesmo caminho, eu sempre vou chegar no mesmo lugar. É como a Valquíria... Povo, né? Oi, desculpa, eu te interrompi, Valquíria, não entendi. Vamos errar coisas novas, né? Verdade, é como você falou, Valquíria, é a questão do processo, né? Então, assim, e a Andrea complementou, se a gente vê, se eu não posso projetar no outro, não posso também introjetar, vou aprender, né? Então, se eu estou errando pela mesma coisa, estou me culpando pela mesma coisa, significa que eu não aprendi. E eu achei bem bacana essa imagem do dedo apontado, porque daí imaginei no cenário também que muitas vezes não são só dois, eu e mais um apontando, são várias pessoas nesse emaranhado ali, um querendo apontar para o outro, envolvidos ali. Acho que a nossa responsabilidade nesse sentido cabe a gente. Tá dando para me ouvir ainda? Ah, tá. Recebi uma ligação. Sim. Obrigado. Cabe a gente assumir a responsabilidade de se retirar, né? Então, eu vou tirar minha mão dali, não interessa quem que é o outro dedo, então a gente tem que ter essa responsabilidade do nosso aprendizado, né? E com relação ao segundo slide aí, eu fiquei com uma dúvida, Andréia, porque fala assim, projeções comportamentais ou apego ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade. A minha dúvida é em que oculta a infantilidade. O que ela quis dizer nesse sentido? O que vocês interpretam? Que a infantilidade se esconde nessas depressões, nessas fraquezas? Seria isso? É que, bom, no meu entendimento, depois vamos ver se alguém entendeu diferente. No meu entendimento, é que quando a gente faz isso, o complexo de culpa que gera essa depressão, porque não é assim, quando a gente está culpado, a gente fica, né, se sentindo, tem uma menos-valia ali, né? Eu não devia ter feito isso, eu já sabia, barará, barará. Aí a gente fica se menosprezando, né? Sim. E essa situação da gente mergulhar nesse complexo de culpa e cair numa depressão por conta disso, só nos revela o quê? Que somos espíritos imaturos. Acho que é isso que ela quis dizer com essa infantilidade, né? Porque um espírito mais maduro, ele entende que ele é aprendiz da vida e bola para frente. Mas os espíritos imaturos ficam assim. Eu tenho um exemplo que eu ia falar mais tarde, mas agora que você perguntou, eu já vou responder com um exemplo. Eu coloquei mais para frente, mas depois eu falo mais rápido. É o caso de Paulo. Saulo de Tarso, gente, fez muitos erros, assim, errou muito. E a hora que ele descobriu, que ele encontrou com Cristo, que ele se converteu, ele compreendeu os erros dele, e o que aconteceu? Ele ficou lá dizendo, nossa, Saulo, como é que você pode fazer isso? E Abigail, e o Estevão, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo. Não, Paulo não fez isso. Olha o exemplo que Paulo nos dá. Paulo fez o quê? O homem velho morreu, agora é um homem novo, é o Cristo, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, eu como missão, como uma forma de me redimir, assumo a responsabilidade que me cabe de reparar o erro, que eu não posso voltar e fazer de novo, mas eu combati o Cristo, eu combati os cristãos, mas agora eu vou lutar pelo Cristo, eu vou lutar para que a mensagem do Cristo chegue, e é assim, e é por ele que nós temos a mensagem do Cristo que chegou até nós. Ele não se abateu na culpa. Isso significa que é uma alma madura. Teve seus erros? Teve. Mas não se deixou abater por eles e nem se paralisar. Quer dizer que não basta só se arrepender, né?
A gente tem que ter essa Não. maturidade de ter atitude depois do arrependimento, né? Isso, por isso que agora eu não vou lembrar onde está isso, os passos, mas o arrependimento é o primeiro passo. Então você comete o erro, o primeiro passo para você retomar o caminho é o arrependimento. Por isso que a gente fala que muitas vezes tem pessoas que fazem muitas coisas, a gente fala assim, nossa, tá vendo, olha, não acontece nada com ela, Deus não é justo. Não é que Deus não é justo. Enquanto ela não desperta e ela não reconhece aquilo errado, é o tempo de ignorância. A hora que ela reconhece, aí ela vai olhar ela mesma, seu juiz dela, e vai fazer o quê? Aí agora eu preciso trabalhar. Então aí vem o arrependimento, depois do arrependimento a reparação. Nossa, tá me fugindo outro. Eram 3, o arrependimento, a reparação, esqueci, gente, depois eu lembro. Mas é isso. Então, até que você repare um erro cometido, demora. Eu não, na verdade que agora, eu já li esse livro, e eu tô num grupo que tem os audiolivros, então enquanto eu faço almoço, eu escuto a pílula, quem recebe a pílula, acho que é o Eduardo, né, vê que é sempre perto da hora do almoço, né, então assim, já virou prática comum. Eu vou fazer o almoço, eu ouço a pílula, disparo a pílula para o meu grupo, né? E aí depois eu vou ver os audiolivros. E aí tem um livro que eu queria contar para vocês, exemplificando essa minha fala, que é o Ave Cristo, né? Justamente falando dessa questão do espírito, quando está mais maduro, ele consegue olhar para o que lhe cabe, sem culpa, e fazer as ações para reparar o erro dele, né? Fernando, você tinha levantado a mão? Foi. Não, só para complementar, quando você estava falando de Paulo, né, tem aquela passagem do Saulo, que ele está preso com o pai dele, né, que o pai dele até desencarna ali nessa hora, e ele assume o que está acontecendo com ele, né, com eles, de uma maneira justamente assim, não é punição, né, o que Deus tem contra mim, né, ele entende que tudo que ele está passando faz parte da elevação dele como ser humano, né, então é dessa forma que a gente tem que tentar começar a entender, né, eu vejo como um problema, né, um problema é um problema quando a gente não consegue solucionar. A partir do momento que a gente soluciona um problema, não é mais problema, né? Então, eu lembro que Saulo, né, ele fala, pô, eu estou sendo açoitado, tá duro, viu? O negócio está pesado, mas eu sei que isso tem que vir, porque é só assim, né, vindo esses problemas. E eu me colocando à disposição, eu vou conseguir crescer. Né? Porque é a mesma coisa, né? A gente perdia sono na prova de matemática, né? Para saber quanto que era 2 vezes 2, 2 vezes 5. Hoje, se te pergunta o que é isso, você fala, pô, isso não é um problema, né? Mas aí, quando aparece alguma coisa para você, é justamente, isso faz parte da nossa preparação como ser humano para ir se levando, né? E a gente não pode estar colocando culpa num, culpa no outro. Se a gente está nessa situação, eu acredito que é porque a gente tem que passar, a gente tem condições, né, de encarar o que está vindo. Né? A grande questão é como resolver uma determinada situação, de que forma você reage àquela situação, né? A gente usa muito isso na academia que a gente treina aqui em São Paulo. O meu professor, ele fala muito isso. Para que você quer aprender artes marciais? O que você quer fazer com isso? Tá? Porque muitas vezes você chega lá com aquele medo, né? Sabe, o grandão da escola, né? Você quer se proteger, então você vai... Mas uma vez adquirido isso, o que você vai fazer com isso? Esse é o X da questão.
né? Então, você tem que realmente se preparar para quando vier a situação, você combatê-la de uma maneira que não te machuque tanto, seja emocional, psíquica, física, né? Então, eu acho que é isso. Quando ela coloca aqui exatamente disso, né, de você ter a sua responsabilidade, né, resulta em consequências, é justamente isso. Você tem que estar preparado e não terceirizar culpa, né? Perfeito, Fernando. Valquíria, quer falar? Só complementando o comentário do Fernando, quando a gente coloca um nível, quando a gente tem uma cobrança muito alta em relação a nós mesmos, a tendência da culpa é também ela vir com muita força. Então a gente tem que ter a humildade de não colocar, né, essas expectativas muito altas de que a gente vai modificar e vai ser diferente. Olha o Eduardo rindo. Né, Eduardo? Porque a gente coloca expectativa lá em cima, eu acho que a culpa acompanha também, ela pega pesado. Então, acho que a gente tem que ser mais humilde, com pequenas expectativas, nos reconhecermos o quanto impuros e ignorantes ainda somos, e colocar metas bem menores, para não vir essa culpa. Isso eu acredito que é bem real. O que o Fernando falou, né, realmente faz muito sentido essa sabedoria do que a gente vai fazer com tudo isso, né? A sabedoria é indispensável. Igual eu queria falando sobre essa expectativa, essa questão da gente dosar, me lembrou a questão da tolerância, que a gente já passou por esse capítulo, né, onde fala da gente que não é possível ter dois pesos e duas medidas. Então, exercitar tolerância com os outros, né, ter essa sabedoria de avaliar sem julgar, para que quando chegar a nossa vez também a gente não ser o carrasco que só vai julgar, se culpar, cair no complexo da culpa e ficar parado, né? É ter a sabedoria para, não, peraí, eu errei, mas eu me permito agora, a partir daqui, dar um novo passo, fazer diferente, né? Trabalhar, né? Trabalhar para consertar o erro e aprender com ele. Porque é muito comum, tem determinadas fases da vida que te permite o erro. O erro está lá justamente para que você entenda, né, a chegar mais fácil no acerto. E a gente se cobra por muitas vezes, né, não ter acertado. Aí vem a culpa, puxa, eu não sou capaz, o outro eu não sou, que negócio é esse, né? Será que eu dou conta de tudo isso? Ué, não é um problema, como a Valquíria falou, vamos degrauzinho, né? Você teve essa primeira experiência, tirou alguma coisa, alguma lição dela, quando ela voltar, né? Porque a vida, de vez em quando, ela dá esse tempo, que você acha que está uma calmaria, é a calmaria justamente para que você possa, né, treinar, se aperfeiçoar, né, se centrar do que você passou, para quando ela voltar, você falar, opa, isso já não é desconhecido. Então, uma outra vez eu fiz assim, vou tentar fazer assim, a coisa vai clareando, né, devagar. Isso mesmo. Ótimas reflexões, gente. Ótima mesmo. Aí, como eu já me convenci que eu não vou terminar a primeira parte, já cheguei a essa conclusão, mas isso é muito bom, significa que o nosso grupo é muito bom, todo mundo falando, porque é isso, a gente não quer fazer as coisas correndo. Aliás, eu já avisei para vocês que eu não estou com pressa, porque são 17 livros da série psicológica. Eu sempre repito isso, eu fico repetindo, porque às vezes tem gente nova chegando, né? São 17. Aí eu achava, eu tinha expectativa lá no começo, que ia ser 1 ano para cada livro. Olha só qual a minha expectativa. Ó. E nem por isso eu estou se sentindo culpada, viu, Valquíria? Cheguei à conclusão que 2020 a gente só conseguiu fazer metade. E tá tudo bem, né? E é que eu não sabia que ia ter um grupo tão bom que a gente conversasse, né? Isso tá ótimo. Mas olha só que coisa legal. Aí eu pensei assim, eu estou assumindo esse compromisso aqui, essa responsabilidade. Eu acho que vai ser para uns 20 anos. Quem começou lá, não lembro quem estava lá, ó, a Eliana, acho que estava,
Sou Márcio, Eduardo. A Márcia, acho que, Márcia, você começou com a gente no presencial? A Márcia deve ter ouvido eu falar isso, lembra? No primeiro dia, eu falei assim, então, estou assumindo essa responsabilidade, nós vamos estudar todos os livros, a gente está aqui junto, e eu estou fazendo uma expectativa que é uns 20 anos, então eu acho bom, que pelo menos a espiritualidade vai garantir que eu fique mais uns 20, né? Como agora já mudou, não sei se ela vai garantir, alguém vai ter que determinar isso aí, porque se esse livro vai ser 2 anos, acredito que 2 para cada um, mais 34, enfim. Eu estava fazendo essas contas outro dia. Tem o nosso aprendizado, Andréia. Nós estamos no prézinho, demora um pouquinho mais, depois a gente vai se atualizando. Aí vai importando. Eu não estou reclamando, estou dizendo que eu ganhei, ao invés de uns 20 anos, mais 40, só que eu não sei se eu tenho mais 40 aqui na carne. Então, alguém pega o bonde aí, eu vou pegar os mais novos aí, o Eduardo, Ronaldo, vai pegar o bonde e seguir, tá bom? Aí, gente, então, como eu não tô com a expectativa de terminar hoje, mas eu estava no começo, mas agora a gente conseguiu outras coisas. Eu quero encerrar contando uma fábula para vocês, porque aí já fica também de reflexão, tá? Para a gente pegar esse gancho da fábula, vocês ficam com a fábula pensando durante a semana, é bom, porque por que Jesus contava parábolas? Porque quando ele contava parábolas, a história ficava na mente das pessoas, então essa é a minha ideia. Então vocês já ouviram falar, é uma fábula do Êxopo, da raposa e as uvas? Alguém conhece? Olha lá que beleza. Então vocês podem colocar, então muito legal. Raposa e as... Então eu vou contar assim rapidinho para quem não conhece, depois eu vou fazer uma leitura rapidinha, com base nesse livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, tá dando para ver, ó, eu vou ler para vocês, ó, editado pelo Hamed, o mesmo lá do livro que a gente gosta, São Marcos, fugiu o nome, Renovando Atitudes, é o mesmo espírito, e esse é La Fontaine e o Comportamento Humano. Aí eu fui lá, a Shirley, inclusive, minha querida Shirley, se estiver assistindo, foi ela que me presenteou com esse livro. Eu vou contar para vocês a história da raposa e depois vou fazer uma leitura, não do capítulo inteiro, gente, mas rapidinho, só de uma conclusão aqui que eu destaquei. Então é assim, então para quem conhece, vai rever, para quem não conhece, vai passar a conhecer. A raposa e as uvas. Contam que certa raposa astuta, quase morta de fome, sem eira nem beira, andando à caça de manhã, passou por uma parreira carregada de cachos de uva bem maduros, todos pendentes na grade que oferecia suporte à videira. Estão me fazendo a imagem? Eu não tive tempo, eu queria trazer uma imagenzinha, então às vezes eu tenho que fazer mental, exercitar a mente. Então tá lá a raposa morrendo de fome. O que significa isso na fábula, né? Ela tinha uma necessidade fisiológica, ela precisava comer, né? O corpo dela precisava, então ela estava à procura. E aí ela encontra o quê? Esse cacho lindo, maravilhoso. O problema é que ele está pendente lá no alto, na grade que dava suporte à videira, certo? Aí vamos lá. Mas eles estavam altos demais e a raposa não podia alcançá-los. Então ela tentou, gente. A raposa somos nós, tá? Deixa eu já dar o símbolo. A raposa somos nós. A uva, o cacho de uva, é o que a gente quer. E nós temos necessidades, é por isso que eu falo que ela estava com fome. Porque se ela não estivesse com fome, ela não ia nem ligar. A gente quer muito. E a gente acha que precisa. Tá bom? É isso, certo? E é isso. Qual que é o problema? Que o objeto do desejo dela, que ela precisava, estava muito alto. Então, ela tentou muito. Ela pulou, ela tentou subir. Enfim, ela não conseguia. Não conseguia. Não havia meio dela conseguir alcançar aquelas uvas. E aí, de bom grado, ela os trituraria. Mas
sem lhes poder tocar, ou seja, ela queria muito comer, mas não dava. Aí o que aconteceu, gente? Esse é quando a gente fracassa, a gente quer muito acertar, quer muito conseguir, e a gente tenta e não consegue. Isso é o que a gente chama de fracasso. Nós entramos numa frustração. Todos nós conhecemos o que é isso, né? Isso é próprio do ser humano. E aí, a raposa entra numa crise existencial. Por que é uma crise existencial? Porque ela começou essa história com uma necessidade fisiológica. Só que agora ela tinha outra necessidade. Além de ainda estar com fome, ela ainda estava tendo que lidar com a frustração dela não ser capaz de pegar a uva. Então agora ela estava com dois problemas, ao invés de um. Era a fome e a frustração. Uma crise fisiológica, né, uma necessidade fisiológica, e outra emocional. Aí o que ela disse? Na hora que ela viu que não tinha jeito, de forma, tudo que ela tentou não deu certo, ela disse assim: estão verdes. Já vi mesmo que são azedas e estão duras. Só os cães podem pegar. O que ela fez, gente? Qual foi o mecanismo da raposa? Bom, eu não consigo mesmo, eu preciso de alguma forma me convencer de que não era para ser daquele jeito, senão eu vou ficar em crise emocional. A estratégia, o mecanismo de defesa da mente. Como mecanismo de defesa, ela olhou e falou assim: tá verde mesmo. Gente, vocês já fizeram isso? A gente quer muito uma coisa, depois você fala assim: nem queria mesmo. Ela fez isso, tá verde mesmo, tá dura, e foi embora. E foi-se embora a raposa, deixando para trás os cachos de uva madurinhos e doces, prontos para quem ali passasse e pudesse alcançá-los. Nós não conseguimos alcançar, mas existem outros que podem alcançar. A questão é a nossa frustração da gente não ter conseguido. Como é que o nosso orgulho lida com isso? É igual quando a gente tem um namorado, né? Às vezes tem um namorado lá, namorada, ou namorado, dependendo, né, de quem nós estamos falando. Mas assim, e aí, se acontece uma coisa lá, termina, aí a gente começa a dar um monte de desculpa, que ele não era bom mesmo, que era isso, que era aquilo. Por quê? Ao invés de assumir que às vezes eu não me comprometi na relação, eu não fui bom o suficiente para o que ele estava esperando, ou a coisa que não deu certo mesmo, a gente faz o quê? O nosso orgulho ferido faz com que a gente comece a colocar defeitos no outro. Ah, mas ele era assim, assado, e a gente começa. Isso aqui é a gente igual a raposa dizendo que estava verde mesmo. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessa semana. Não precisa contar para nós, não, mas vocês com vocês mesmos. Vocês já passaram por essa situação de ver uma uva muito doce, muito boa, mas aí você não consegue, e aí você diz que ela está verde. O que o Hamed nos diz? Do mesmo modo, então essa é a fábula, né? Agora o Hamed vai fazer uma interpretação. Do mesmo modo que a raposa inventou desculpas e álibis convincentes. Tá vendo? Ela se convenceu, gente. Ela não tem ninguém ali para ela mentir. Aquele negócio é para ela mesma. Então, do mesmo jeito que ela inventou uma desculpa para se convencer, né? Para manter o autorrespeito, nós também, os homens, buscamos boas razões, ainda que falsas, para nossas atitudes e fracassos. E criamos explicações altamente descaracterizadas para justificar a nossa frustração. Muitos de nós racionalizam dizendo que falam mal, um exemplo está dando, né? Que falam mal da vida dos outros porque metade do mundo maldiz a outra metade. Ou seja, vou falar mal mesmo, todo mundo está falando, um fala de outro, outro fala de um, então eu também vou fazer. Na realidade, o que está subentendido nessa atitude é que gostamos de difamar ou desvalorizar as pessoas
Porque quando fazemos isso, nós nos sentimos pretensamente melhores, mais eficientes, mais capazes ou até superiores perante os outros. Aí está a intencionalidade inconsciente ou não dos maledicentes. Tá vendo? Isso não é na consciência, é inconsciente, mas é isso que está por trás. A racionalização é um dispositivo da mente. Lembra dos mecanismos de defesa? É um dispositivo da mente que transforma vontades ou anseios nossos em fatos fictícios, supostamente reais. A gente mente para nós mesmos, a gente pensa e nos convencemos de uma coisa que não é verdade. É quando usamos a inteligência para negar a verdade. É um procedimento íntimo que nos torna desonestos com nós próprios. E, se não podemos ser honestos com nós mesmos, com certeza, não podemos ser honestos com nenhum outro indivíduo. Consequentemente, há uma ruptura ou violação no caráter da criatura. É uma forma de não expandir a consciência. Olha o que a gente está falando, nós estamos falando de expansão de consciência. Então, quando eu vou criando desculpas, que tem tudo a ver com os dois parágrafos que a gente leu hoje, né? Quando eu vou criando desculpas, é uma forma de não expandir a consciência. O que nós estamos buscando? Autoconhecimento para expandir a consciência. Então, nós temos que combater fortemente esses nossos desculpismos. Então, é uma forma de não expandir a consciência e, sim, de desestruturar a individualidade do ser humano. Estou acabando. E, por fim, aqui numa outra parte, ele diz assim: essas objetivações são, portanto, formas que permitem ressignificar um fato mediante uma certa afirmação ou conduta que compensa uma frustração. Então, um mecanismo de compensação para aquela frustração. É comum encontrar entre os homens aqueles que, tais qual a raposa, quando não conseguem realizar seus negócios, acusam as circunstâncias, ou mesmo, por não atingirem o intento, tendem a denegri-lo, diminuindo dessa forma a gravidade de seu insucesso. Eu vou fazer um comentário político, mas não é da política do Brasil, tá? Para não entrar da política, por exemplo, americana. Ao invés de assumir o insucesso do governo, o Trump resolveu dizer que a eleição tinha sido fraudada, enfim. E isso é um quê? É um exemplo claro desse mecanismo de compensar a frustração. Então, ele não está mentindo para o povo, na verdade, ele está mentindo para ele mesmo. Para ele não admitir que ele perdeu, ele precisa achar uma desculpa. Então, não foi ele que perdeu, foi uma fraude que aconteceu, ou foi isso e aquilo, né? Então, assim, e eu estou falando da política, mas isso serve no campo da política, do esporte, da sociedade, no campo pessoal. Somos muitas raposas que não conseguem alcançar a uva e diz que ela não está boa. André, achei muito pertinente e achei muito perigoso, né, essa conclusão que a gente chega, porque a gente mentir para o outro é uma coisa, é sério. Agora, a gente mentir para a gente mesmo, né, a gente retardar nosso processo, se sabotar dessa forma, e o que foi a explicação aí do Hamed? Certo, a explicação dele casa perfeitamente com a definição de Freud sobre a questão de defesa, né, que é de suprimir ou de simular a realidade. E a gente vê que isso não é para impressionar os outros ou para parecer bonzinhos para os outros, mas para a gente mesmo. Então, realmente, realmente aquela frase também que a gente sempre usa, nunca foi entre a gente e o outro, sempre entre nós e Deus, nós mesmos, né? Então, essa mudança é mais por nós do que qualquer outra coisa. Exatamente. Não é pro outro. É isso, gente. Então, espero que vocês fiquem aí com a historinha na mente. Joguei na mão de vocês, no colo de vocês aí. Vamos
pensar, vamos identificar o que nós temos de raposa e quais são as nossas uvas. É isso. Por hoje já deu, né? Já temos muita coisa. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse dia, por mais esse encontro. Pedimos que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que nós possamos olhar para a realidade, olhar para dentro de nós, nos enxergarmos exatamente como somos, para assim sermos capazes de nos reconectar com o Pai. Que assim seja, graças a Deus, eu agradeço a presença de todos vocês, envio energias salutares, que vocês possam ter paz, saúde, que essa energia benfazeja possa percorrer cada célula do teu corpo. Que assim seja, graças a Deus. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Até. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal. Tchau.